apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas e ainda. E aí, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar um pouco essa câmera, acho que tá bom. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a Trindade, tá bom? Uma irmã da igreja, ela tava com dúvida, a irmã Simone, eu conversei com ela, é uma bênção, ela fala muito com as crianças, ensina as crianças. E ela é uma bênção, ela faz as coisas tão perfeitas assim nas crianças que eu olho e fico, nossa, né? É uma bênção ela, uma bênção, a irmã Simone. E eu tava conversando com ela sobre a Trindade, certo? Que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E muitas pessoas têm dúvida, né, sobre a Trindade. Então eu vou esclarecer um pouco. Que ela falou assim, Lu, eu gostaria que alguém, me explicasse como que um versículo explicando cada um deles, certo? Falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu peguei na Bíblia, minha Bíblia aqui, ó. Eu peguei na Bíblia 3 versículos simples falando sobre os 3. Um versículo cada falando sobre os 3. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente fala em Gênesis, fala no chamado de Moisés, chamado de José, muitos chamados da Bíblia, no início, a gente lembra de Deus Pai, certo? Deus Pai, o Criador, o grande eu sou o que sou, né? Que ele fala para Moisés, eu sou o que sou. Eu lembro quando eu li a Bíblia, adolescente, né? Sempre li a Bíblia. Gente, eu fiz teologia com 16 anos de idade. 16 anos de idade eu fiz teologia básica com meu pai lá na sede do setor 49 do Belém, Assembleia de Deus Belém. Então, com 16 anos, eu fiz teologia básica. Tirando os estudos já da Bíblia, que eu sempre estudei a Bíblia, certo? Sempre estudei desde bebê, desde criança, ia para a escola dominical, enfim. Então, eu sempre estudei a Bíblia, sempre fui nos cultos de doutrina, cultos de... os cultos normais da igreja, né? Digamos assim, domingo, quinta, enfim, terça-feira. Escola dominical sempre fui, então sempre li. E Deus criou os céus e a terra. E teve uma vez que eu perguntei para o meu pai, né? Porque Deus ele se apresenta para Moisés e Deus fala assim, olha, eu sou o que sou. Quando eu li essa pergunta, quando eu era adolescente, gente, fez assim um nó na minha cabeça, assim, como assim eu sou o que sou? E eu perguntei pro meu pai, né? E no decorrer dos anos, estudando mais a Bíblia, eu entendi que Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus. Então, quando ele fala assim, Moisés, eu sou o que sou, é que Deus, ele é Deus. Esse sou vem do verbo, né, ser. Deus estava se apresentando para Moisés como um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que ele é Deus. Então, já em Gênesis, a gente já vê, né, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômios, Cantares, Samuel, Deus falando com Samuel, Deus, né, Deus Pai. Já no Novo Testamento, certo? No Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os livros sinóticos. Na teologia fala que são os livros sinóticos porque eles são parecidos, as histórias são parecidas, escritas por pessoas diferentes, pessoas inspiradas por Deus. Ou seja, Deus revelou para as pessoas e as pessoas escreveram esses livros, Mateus, Marcos e Lucas e João. Por isso que parecem parecidas as histórias. Alguns deles tiveram contato um com os outros, mas outros não, né? Ou foi passado também, conversado as histórias e tal, para o outro, né?
Só que antes mesmo de Jesus aparecer em Mateus, Marcos, Lucas e João e nos outros, né, textos bíblicos, nos profetas, o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, que antes de Jesus vir, ele já falava de Jesus, né, como um filho de Deus. Então a gente entende em Deus Pai como Deus, sendo Deus. A gente entende Jesus como o Filho de Deus, certo? Jesus que ele veio, se tornou carne, habitou entre os seus, morreu por amor à humanidade, em morte de cruz. A morte de cruz antigamente era considerada para pessoas que tinham cometido pecados gravíssimos. Então, pelos próprios judeus, pelos próprios religiosos da época, Jesus ele foi condenado por Pilatos, enfim, mas porque os próprios judeus entregaram Jesus, né? E Jesus, por amar tanta gente, ele mesmo se entregou em morte de cruz por amar a humanidade. Então, eu achei um livro, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, fala assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era ou é Deus, né? Tem muitos teólogos que falam que, conforme a Bíblia foi traduzida, era para ter colocado assim, o verbo ele é Deus, né? Porque Jesus, ele é Deus. Esse verbo é no sentido de palavra, ou que ele estava com Deus. Em próprio Gênesis, Deus fala assim, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Esse verbo de façamos dá a ideia de ser mais de uma pessoa, que Deus estava lá com Jesus e com o Espírito Santo no momento que Deus criou Adão e Eva, certo? Então, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, é mais de uma pessoa. Então, só que como o ser humano, ele gosta de adorar muitas coisas, às vezes adora a natureza, adora muitas coisas, Deus ele não se revelou de imediato em 3, Deus se revelou apenas em 1, justamente para a gente não sair adorando muitos deuses, digamos assim. Muitos são os deuses que existem, é só a gente estudar mitologia grega, só estudar história para a gente ver o quanto de deuses, né, existem muitos deuses, no qual muitas pessoas acreditam, né? Mas a gente que lê a Bíblia, a gente acredita num Deus único, certo? No Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo que tem muitas religiões que negam a existência do Espírito Santo ou colocam o Espírito Santo apenas como uma força ativa de Deus. Mas a gente, né? Eu particularmente não acredito nisso, eu acredito no Espírito Santo como Deus também. Então, para o povo não adorar muitos deuses, digamos assim, Deus se apresentou primeiro somente como Deus, certo? Deus Pai. Depois, Jesus, ele encarnou, ou seja, ele se tornou carne, né? A Bíblia fala que a Maria, ela se achou concebida do Espírito Santo de Deus, ela teve Jesus. Então, Jesus, ele se tornou carne, habitou entre os seus, habitou, né, aqui na humanidade, nasceu, cresceu, né, desenvolveu, pregou. A partir dos 30 anos de idade começou o ministério dele, pregando a palavra. Aos 33 anos ele morreu por amor à humanidade, digamos assim, e foi um marco, né, foi um divisor da história, porque até a nossa história ela é dividida, né, conforme a história de Jesus. Então, João 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Depois, em João capítulo 14, versículo 16, Jesus ele fala do Espírito Santo de Deus. Ele fala assim, olha, eu rogarei ao Pai, e ele, no caso Deus, e ele vos dará outro consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Gente, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Eu vejo o Espírito Santo como Deus mesmo, Deus. Porque Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou dar alguém para vocês, alguém para ficar com vocês. Então, quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não entende, a gente ora a Deus, pede sabedoria a Deus, o Espírito Santo de Deus que nos dá entendimento para a gente compreender a palavra de Deus.
O Espírito Santo é ele quem dá alegria. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está desesperado, às vezes a gente está ansioso, a gente ora a Deus, a gente começa a louvar, buscar a presença de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que nos dá alegria. Porque Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Eu vou enviar alguém para vocês não ficar só. Na Bíblia fala que a gente ora e às vezes a gente nem tem palavras para demonstrar o que a gente sente, às vezes a gente chora, às vezes a gente geme, às vezes a gente se desespera. E na Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu creio no Espírito Santo assim. Então, eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na teologia, o nome que se dá a isso é Trindade, ao estudo de Deus, nesse sentido deles sendo três, ou seja, são três pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm poderes e cada um deles tem o seu poder, teve a sua função ou tem a sua função para conosco. Então eles são três pessoas diferentes, mas eles são Deus, é Deus, né? Quando a gente ora a Deus, a gente está orando a Deus. E Jesus ele fala assim, olha, tudo que você pedir a Deus, fala em meu nome também, né? Fala no nome de Jesus. Então, eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu acredito nos três como Deus, em poder. Quando eu falo Deus, eu estou falando de Deus numa divindade, num poder sobrenatural, no Criador. Eu já lembro também de Jesus, é que às vezes as pessoas falam em nome de Deus, ou cita Deus, e às vezes nem sabe qual pessoa da Trindade que a pessoa está falando. Então esse vídeo é mais para esclarecer qual é a pessoa da Trindade que você está falando, ou que você está falando sobre, conversando, enfim. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos consola, ele nos dá alegria, ele nos representa no céu, conforme a Bíblia. Então o Espírito Santo de Deus, ele é muito importante. Jesus também, Deus também. Na teologia dão-se muitos exemplos para poder entender isso, né? Se você tiver ainda alguma dúvida, manda mensagem para mim que eu respondo, tá bom, gente? Então é isso aí, fiquem com Deus, tá bom? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sejam muito abençoados por Deus, que essa palavra venha tocar o seu coração, que essa pessoa venha esclarecer, caso você tenha dúvidas, porque tem pessoas que chegam para mim e falam, Lu, eu tenho muitas dúvidas da Bíblia, eu tenho muitas dúvidas das coisas de Deus. Então eu espero que esses vídeos que eu faço venham esclarecer a sua mente e te explicar melhor sobre a Trindade, tá bom? Então a Trindade, a gente crê num Deus, mas que ele é trino, certo? Que tem três pessoas da Trindade, três pessoas como Deus, sendo ele Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que cura, que sara, que salva, que liberta, que leva para o céu. A gente acredita nesse Deus. E a gente acredita no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é Deus, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo, ok? Então fica aí, gente, com essa palavra. Espero que eu tenha esclarecido a mente de muitos aí, beleza? Se inscreve no canal. Quando eu faço assim é V de vitória. Eu penso em vitória, né? Mas tem muitos outros significados. Mas quando eu faço assim, gente, é vitória, é bênção e tal. Beleza, ok? Esses meus símbolos, digamos assim, que eu geralmente faço. Então fica com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem dúvidas evangélicas, dúvidas gospel, dúvidas da Bíblia, manda mensagem para mim, que depois eu faço um vídeo para você, tá bom? Fica com Deus, é isso aí, que a paz de Deus, o amor de Deus venha estar em nossos corações, em nossas vidas. Então, gente, fica com Deus. Tchau!